assim que quem não está confuso ou indeciso durante essa pandemia é porque está mal informado. Ou seja, está todo mundo perdido e ninguém sabe para onde vai, né? Ninguém tem a solução mágica, ninguém tem a bola de cristal de o que tem que ser feito para resolver os problemas do mundo inteiro, né? Porque isso aconteceu no mundo inteiro. Olá, tudo bem? Eu sou o Roy Schulenburg e você está escutando o podcast sobre design. No episódio de hoje eu conversei com o Leonardo Minoso, ele é sócio do Cafundó Estúdio Criativo. Ele é formado em design e também tem mestrado em design pela UFSC. A gente conversou sobre tendências, sobre tecnologia, sobre os trabalhos, do Cafundó e sobre toda essa loucura dessa pandemia e home office que está acontecendo agora. Vamos lá? Vamos escutar o episódio? Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao podcast sobre design. No episódio de hoje eu vou conversar com o Leonardo Minoso. Leonardo Minoso é poliempreendedor aí, Leonardo, tem vários empreendimentos, várias empresas, já participou de muitas iniciativas super importantes no design aqui em Santa Catarina e no Brasil. E eu estou aqui para conversar com ele hoje sobre várias coisas e é lógico, sobre design, sobre design e suas diversas relações aí com negócios, com gestão e com uma série de outros assuntos. Fala, Leonardo, tudo bom? E aí, Roy, beleza, cara? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos bater um papo aí, vamos conversar, estou à disposição. E eu que agradeço por ter aceitado, hein? Em tempos muito loucos aí, a gente conseguir arranjar um tempo para conversar, tá? Já é uma alegria, já é uma felicidade. Leonardo, vamos começar aí, como eu sempre começo, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho, principalmente da sua história de vida, né? Pra gente conhecer o ser humano, o Leonardo também, né? Tentar se aproximar um pouquinho mais de você aí, vai ser legal. Beleza. Bom, atualmente eu sou o gestor aqui do Cafundó, né, que é um estúdio de design e animação que fica em Floripa, mas eu já passei por bastante coisa também, e a minha formação ela vem da área de design, né, fortemente. Eu me graduei na UFSC, depois fiz uma pós-graduação em marketing pela FGV e depois voltei para a UFSC para fazer um mestrado mais na área de gestão. Então, eu sempre trabalhei, né, até antes de entrar na universidade eu já trabalhava. Eu sou colono, né, do interior, sou lá de Chapecó, e aí eu até iniciei a minha graduação em Balneário. O primeiro lugar que eu fiz o curso de design foi em Balneário, na Univale. Aí depois voltei para Chapecó, transferi para lá, comecei a cursar lá perto, em Xanxerê, e aí depois consegui ir para a UFSC, e acabei me formando na UFSC. Mas desde lá de Chapecó, em Balneário, Xanxerê, eu sempre trabalhei bastante na área, né? No início bastante com publicidade, cheguei a atuar em outras empresas também, meio que na área de marketing, mais ou menos assim, mas no início era mais uma micreragem do que qualquer outra coisa, né? E aí, quando eu vim para a UFSC, em Floripa, que eu acabei me dedicando um tempinho só para a universidade, fiquei uns 2 anos assim, só estudando mesmo, mas logo depois também já entrei no mercado e comecei a trabalhar de novo, mesmo ainda estudando, né? Então, passei por várias empresas aí, por várias coisas interessantes que a gente pode conversar durante o papo aí. Legal, vamos começar do começo lá. Como é que é, assim, minha esposa é de Chapecó, então eu tenho um carinho especial por Chapecó, é uma cidade muito legal, sempre a população recebe demais, sabe, super bem, lá é uma cidade super bem planejada. Eles falam lá que o trânsito é ruim, toda vez que eu vou pra lá eu faço, nossa, que delícia que é esse trânsito, que maravilha que é isso daqui, sabe? E como é que foi você descobrir o design lá em Xanxerê? Desculpa, em Chapecó, na verdade, lá em Chapecó. Cara, então, como eu falei, eu era meio metido a micreragem, assim, né? Fazia site e marca sem saber nada, assim, né? Quando tinha uns 15, 16 anos, assim, influenciado bastante por videogame, né? Eu jogava bastante videogame e tal, aí eu acabei montando uma empresa junto com um primo meu, quando acho que eu tinha uns 16 anos, 17 anos, se chamava UWeb, que era uma empresa de desenvolvimento web, né? Desenvolvimento de site. Então ele ficava com a parte de programação, a gente tinha um outro programador também, e esse meu primo, ele fazia a parte de atendimento, e eu ficava com a parte de design. Mesmo sem saber nada, eu dava o meu jeito ali, né? Na época do Flash ainda, fazia umas animações em Flash, ficava vetorizando marca para poder animar no Flash, um monte de coisa. E essa empresa acabou crescendo bastante, assim, né? A gente não tinha muita pretensão no início, eu entrei mais ou menos como
vamos ver o que vai dar, né? Tava ainda terminando o colégio, assim, 16, 17 anos. E o negócio cresceu, a gente fez vários projetos bem grandes, a gente chegou a fazer o site da Capa e da Umbro no Brasil, que era uma marca que estava sendo distribuída por uma indústria que ficava lá perto, né? E aí eles assumiram toda a distribuição da marca no Brasil. E a gente fez vários portais, fez um monte de coisa. E aí nesse momento aí eu entendi que eu precisava estudar um pouco, né? Porque eu estava fazendo um monte de bobagem, meio sem saber, assim, meio fazendo de qualquer jeito. Falei, cara, eu preciso estudar. E aí eu fui ver as opções que tinham e gostei do curso de design, né? Falei, eu acho que é esse curso aqui que eu quero fazer. E acabei fazendo, inclusive para Joinville, eu passei em Joinville também, na Univille, na época. E aí eu tinha que decidir entre Balneário e Joinville, né? E aí eu tinha uma prima que morava em Joinville, ela estava cursando, se não me engano, na Univille mesmo, um outro curso. E aí eu até fui para Joinville, fui lá ver como é que era a cidade, não conhecia, mas acabei escolhendo Balneário, né? Como gurizão novo, vou morar em Balneário, que eu acho que vai ser melhor. Apesar de não conhecer muita gente lá e tal, a faculdade era pertinho, fazia tudo de ônibus. E aí eu fui para lá, fiquei um semestre só em Balneário, mas aí a empresa começou a crescer, então eu estava lá, mas eu continuava trabalhando para a empresa em Chapecó. Então eu estudava, trabalhava e tal, e a empresa começou a crescer e o negócio começou a meio que dar uma desandada, assim, por falta de gente, e eu falei, cara, tem que voltar para Chapecó. E aí eu voltei, por isso que eu fiquei só um semestre em Balneário, voltei para Chapecó e aí transferi a minha universidade para Xanxerê, né? Tinha um curso de design, não tinha em Chapecó na época, tinha só em Xanxerê. Então eu fazia era uma maratona, assim, porque o curso era à tarde, então eu trabalhava de manhã, ia para a faculdade à tarde e voltava para trabalhar de noite. E isso foi... Aí logo depois, assim, acho que uns 3, 4 meses, a empresa já desandou, não deu certo, a gente meio que desfez a sociedade, mas eu acabei ficando por lá, né? Já que eu já estava lá, eu entrei numa outra empresa, entrei numa agência de publicidade, fiquei trabalhando lá mais um tempo, assim, 1 ano e meio, 2 anos, eu acho. E depois eu consegui a transferência para a UFSC, né? Nem era algo que eu estava buscando, assim, mas eu vi que saiu a possibilidade de transferência, e aí eu me inscrevi e consegui. E aí vim morar em Floripa. Então, a partir dali, desde 2003, faz 17 anos já, que eu tô morando em Floripa. Até passei uma temporada em São Paulo, a gente abriu um escritório em São Paulo, uma época aí, mas a maior parte foi em Floripa. Então, eu me formei aqui na UFSC, acabei montando um negócio aqui, trabalhei em outras empresas, depois montei o meu negócio, o Cafundó, junto com outros 2 sócios, e aí fui ficando, né? Então, até hoje estamos aí. Cafundó desde 2008, então tem 12 anos já. Que legal, que legal, que legal essa história, né, de começar com uma empresa e perceber que precisa estudar e vai, né? Então a gente quase foi colega aqui, na verdade, quase foi esse calouro meu aqui em Joinville, né? Eu passei na Univille em 2000, acho. 2000 ou 2001, alguma coisa assim. Bem, a gente ia ser colega, então aí, ó, vou até procurar a lista que eu fui aprovado aí pra ver se não tá no mesmo nome aí. Na mesma turma. Legal, Leonardo. O que tu vê de importante, né? Tem muita coisa que vem sendo conversada agora sobre empreendedorismo, sobre ser o seu próprio chefe, sobre organizar empresas, mas isso são coisas bem que exigem muita dedicação. Não é fácil empreender, não é fácil abrir uma empresa, né? Mas como é que você vê essa sua experiência lá no início dos anos 2000, isso? Como é que você fez? Como é que você deu conta, assim? Porque eu lembro da Capa, de fazer materiais esportivos do time do Roma, né, na Itália, então era uma marca muito grande, né, uma marca grande, e começou a ser distribuída aqui no Brasil. Como é que foi essa experiência, assim? Você devia estar super novo lá e receber já essa responsa aí. Então, todo mundo fala isso, né? Não é fácil empreender e tal, mas também não é difícil, né? Se o cara quiser, ele vai atrás e faz, né? Não quer dizer que vai dar certo, né? Porque não é difícil você montar uma empresa, você vai lá, abre um CNPJ, cria um contrato social e tá funcionando. Agora, para isso dar certo, aí realmente não é tão simples, né? A pessoa tem que estar envolvida, tem que entender um pouquinho, tem que explicar. Estudar. Tem várias coisas, assim, né? Eu acho que o principal é o seguinte, né? Uma coisa que a galera de design, principalmente, não percebe, não é só de design, mas várias outras profissões, aí até médico, dentista, profissional liberal de forma geral, né? Que quando você monta um negócio, você precisa ter alguém
que vai administrar o negócio, alguém que vai operar o negócio, mas também alguém que vai administrar. Então, se você é um excelente designer, talvez você não seja um excelente gestor, né? Então, enquanto é só você, eu monto o meu negócio, o meu MEI, né? E eu estou prestando serviço para alguém, isso é um pouco mais simples, né? Porém, mesmo assim, vem aquelas coisas de, mas como é que eu cobro? Mas eu tenho que... Como é que eu atendo o cliente? Como é que eu prospecto o cliente? Como é que eu faço um contrato? Como é que eu emito nota? Não, então, todos esses detalhes, alguém precisa fazer. E quando você monta a empresa, geralmente, né, junta 2 ou 3 pessoas ali, alguém acaba caindo para esse lado. Então, o que a galera precisa entender é assim, se você é um excelente designer e você quer continuar sendo designer, arrume alguém para montar a empresa junto contigo que vai cuidar da parte burocrática, administrativa, financeira, RH e assim vai, né? Porque é muito comum você perder a linha, né? Então, isso aconteceu comigo no início. Eu nunca fui um grande ilustrador ou um grande criativo, mas eu me virava, assim, né? Fazia as coisas acontecer. Mas eu percebi que eu tinha muito mais aptidão, muito mais interesse até, gostava mais da parte de gestão do que da parte de produção, né? De criação, especificamente. Então isso para mim foi muito bom, assim, porque no início a gente montou o estúdio em 3 pessoas, então tinha eu que ficava mais na parte de atendimento, gestão, e outros 2 sócios que cuidavam da parte de produção. Então acho que esse é o principal ponto, assim, né? Você saber aquilo que você gosta, aquilo que você vai se sentir satisfeito, e não adianta pegar 3 ilustradores excelentes e montarem um estúdio de ilustração, porque em algum momento essa carga, né, burocrática, administrativa, de gestão vai ter que cair para alguém. Então, se nenhum quer fazer, nenhum quer pegar, acaba dando problema. E uma outra coisa que eu vejo muito assim, é assim, eu vou sair da universidade e já vou montar minha empresa. Pode ser feito, óbvio, mas eu sugiro sempre, eu até dou aula, já dei aula há muitos anos, na graduação, pós-graduação, eu sempre falava para a gurizada assim, de ter uma experiência em alguma empresa, né? Por mais que não seja uma empresa da área, às vezes vai trabalhar, sei lá, no supermercado, qualquer outra coisa, e por mais que seja muito ruim, pelo menos você sabe o que você não quer fazer, né? Tipo, essa empresa era... Geralmente a galera tem experiência em agência de publicidade, né? Aí sai falando mal. Agência de publicidade é um saco, tem que virar à noite, não sei o quê, os caras não tem respeito e tal. Então, cara, pelo menos você sabe o que você não vai fazer no teu negócio, né? Pelo menos você tem uma visão negativa e você pode fazer totalmente diferente. Agora, sair da universidade diretamente montar um negócio, eu não recomendo, assim. Eu acho que é possível, mas você vai demorar mais para fazer algo que alguém que passou por uma experiência pequena em outra empresa já tem isso estabelecido, né? Então, eu trabalhei bastante em outras empresas antes de abrir a minha, e acho que isso foi uma boa escola, assim, né, de saber o que é legal e o que não é legal, né, para montar o teu negócio. E até o que não é legal já aprende também, né, Leonardo? Então tem, como você mesmo falou, né, tem muita coisa que, vira à noite, tem perfil também, né? A gente recebe vários alunos que têm perfil que adoram isso de trabalhar até mais tarde, né? Às vezes até trabalhar em outro turno, né? Gosta de trabalhar de madrugada. E essa experimentação ajuda demais a se identificar, a se conhecer também, porque uma coisa boa do mundo hoje é que tem trabalho pra caramba, né, para todo mundo aí, para vários perfis, né, então tem para perfil que gosta de fazer certinho, tem perfil que gosta de sair 6, tem perfil que gosta de vir à noite, então isso essa parte de experimentar diversas empresas é muito legal, e até porque pega clientes, né, então vou pegar um cliente pequeno, é diferente de lidar com um cliente grande. Então as responsabilidades, o diálogo, a conversa é bem diferente. Pegando esse gancho aí sobre clientes, como é que é essa parte? Como é que foi essa parte da gestão para você? De migrar de fazer um curso que é um curso que trabalha muito com criatividade, mas aí se entender que, meu caminho é na gestão, ou se entender que meu caminho é na gestão, ou a vida levou para isso, sabe? Como é que foi isso, assim? E até se você puder falar um pouquinho de algumas disciplinas, né, que você teve durante tudo que estudou, um pós-mestrado e até na vida mesmo fora aí, que podem auxiliar nesse processo de gestão de design. No meu caso, eu acho que eu tenho dois momentos bem marcantes, assim, que eu lembro, e que eu às vezes comento com o pessoal. O primeiro deles foi a minha pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em marketing na FGV, e
Isso ali me marcou bastante porque a minha graduação na UFSC, eu confesso que ela deixou muito a desejar, né? Então tinha um pouco o aspecto do aluno, certamente, né? Eu não era o melhor aluno possível, então eu não estava tão interessado quanto eu deveria estar. E depois isso faz falta, né? Lá na frente, quando você percebe que isso faz falta, mas às vezes tem que aproveitar um pouco também. Mas o que eu percebi, assim, e é uma coisa que eu não que eu vejo que é diferente nas universidades particulares, é a qualidade do ensino e não a qualidade do ensino, mas como é que eu posso dizer, a vontade que os professores têm de ajudar os alunos, sabe? Na universidade particular, isso é muito mais forte do que na universidade pública. Porque na universidade pública, eu tenho experiência da UFSC, mas conheço várias outras que acontece isso também. Os professores estão ali, às vezes, muitos anos, né? E a gente se formou lá atrás, né? Início dos anos 2000 ali, então, às vezes, nem tinha... A maioria dos professores nem eram designers, né? Eram engenheiros ou de outras áreas e tal, então eles não tinham a visão do design como a gente tem hoje, né? Hoje talvez tenha mudado um pouco. Então, o professor fingia que dava aula e a gente fingia que estudava, né? Então, era mais ou menos essa a lógica do processo, assim. E você tinha que se virar, né? Então, tinha um auxílio entre os alunos muito maior, né? A coisa do centro acadêmico, dos eventos e tal, que às vezes na universidade particular não tem tanto pela rotina dos estudantes, né? Geralmente o estudante trabalha durante o dia, estuda à noite, então não consegue se encontrar no final de semana, ou é um cara que já tem família, ou está numa segunda graduação, né? Então também não tem tanto tempo ali para ficar batendo papo, jogando truco ali com os colegas. E isso faz falta, né? Você ter esse relacionamento com os colegas. Então, o que eu estava tentando resumir aí, ser um pouco mais rápido, na pós-graduação, na FGV, eu vi a diferença que um bom professor faz com um aluno interessado, né? Porque naquele momento ali eu já estava trabalhando numa empresa grande, no departamento de marketing de uma empresa multinacional, e então eu ia para as aulas muito interessado, porque aquele assunto eu sabia que eu ia aplicar no outro dia no meu negócio, né? Na parte de marketing, na empresa que eu trabalhava. E os professores, eles eram realmente muito bons, assim, eram os caras top de cada área, né, de gestão de produto, de marketing digital, de perfil do consumidor, tudo isso. Então, eram os caras que trabalhavam nas maiores empresas do Brasil e vinham para Floripa dar aula, às vezes aula online, até já tinha naquela época. Eu falei, caramba, esses caras são muito bons, eu preciso aprender. Então, cada aula era uma vontade nova. Assim, esse aqui é o melhor conteúdo. Eu quero me aproximar nesse. Aí passava 15 dias e falava, não, cara, esse aqui que é o melhor conteúdo, tem que ir mais para cima disso, né? Pesquisa de consumidor e assim vai. Então foi muito legal e eu vi que existia vida dentro do ambiente acadêmico, né? Porque para mim o ambiente acadêmico ele tinha sido muito falho, assim. E isso até me motivou a ir para dar aula depois, né? A ir pro ensino. Depois eu dei aula há muitos anos na Univale aqui em Floripa, dei aula em pós-graduação, em vários lugares. Então isso foi muito legal, porque eu consegui perceber como o ensino e a dedicação dos professores, ela te motiva a criar pessoas melhores e fazer as pessoas irem atrás, estudar. E tem uma coisa na pós que é o seguinte, né? Você tem aula só final de semana, geralmente sexta e sábado. Então você tem que se virar durante a semana para ler todos os conteúdos que os professores mandam, ler os artigos, fazer os trabalhos, fazer os testes. Então você tem que se virar, né? Porque só tem aquele momento ali. E uma outra coisa que me marcou bastante foi quando eu trabalhava nessa empresa que eu comentei. Eu estava voltando de um evento, de uma feira que a gente tinha feito. Foi o primeiro evento que a gente participou com a empresa, que eu participei com eles. E eu fiz praticamente de tudo, assim, né? Eu fiz desde o folder que a gente distribuiu lá no evento, até pendurei os produtos na parede, até entregava cafezinho e tal. E aí quando eu estava voltando de São Paulo junto com o presidente da empresa, a gente coincidentemente veio no mesmo voo e ele sentou do meu lado e falou assim, cara, olha só, eu gostei muito do que você fez ali no evento, parabéns, ficou show, só que eu vou te falar uma coisa, se você não aprender a delegar e gerir pessoas, você nunca vai crescer, porque eu vi que você fez tudo sozinho, sabe? Você tentava resolver tudo, e o mundo não é assim. Quanto mais pessoas você conseguir delegar, para mais pessoas você conseguir delegar e você conseguir gerir essas pessoas entenderem o processo e comprarem a briga, assim que você vai crescer no mercado, vai crescer na profissão e tal. E até aquele momento ali eu era a única pessoa no departamento de marketing
E aquilo ali bateu muito forte para mim, assim, falei, caramba, cara, eu preciso aprender a gerir, eu preciso aprender como é que funciona o processo de gestão, o que faz as pessoas trabalharem para alguém, ou trabalharem junto com alguém, né? E aí, a partir dali, comecei a estudar bastante também, e quando eu saí de lá, o departamento de marketing já tinha umas 12 pessoas, assim, então foi um crescimento bem legal em pouco tempo, assim, coisa de 2, 3 anos. Então, acho que esses dois foram 2 impactos grandes que eu tive aí nessa área de gestão, né, de me interessar pelo processo de gestão. Legal, Leonardo. E essa sua ida, você comentou, né, que aí você devido à sua experiência, né, você quis ser professor, né, e migrar também, trabalhar também com a docência, pela sua experiência. Como é que foi a sua experiência no mestrado e a sua relação, né? De repente, o mestrado te auxiliou na sua prática profissional ou ele te abriu portas para a docência? Assim, se uma coisa auxiliou a outra, se a docência auxilia na prática, a prática profissional, né, do dia a dia? Não que professor, eu acho meio estranho, né? Quando fala, meu trabalho base é ser professor, tu trabalha ou tu só dá aula, como se não fosse, né, um trabalho ser professor, como se não consumisse o tempo, né? Mas como é que foi? No mestrado ele te auxiliou a fazer essa troca, a evoluir também nessa sua parte pessoal, profissional? Cara, assim, o conhecimento ele nunca é demais, né? Então eu acabei fazendo o mestrado porque eu já estava dando aula, então era importante, né, ter esse título na universidade, até ajuda você a ter um salário melhor, e assim vai. Mas foi para dar uma revivida nos conteúdos, assim, né, estudar um pouco mais, se forçar a estudar, a ler. E para mim o mestrado ele foi muito fácil, assim, sabe? Ele foi muito simples, porque o mestrado ele te demanda muita leitura, né? Então o que você tem que fazer basicamente? Participar das aulas e escrever a tua monografia ali, não sei como é que chama, tese, dissertação de mestrado, né? Então você tem que participar das aulas, fazer as atividades e escrever a tua dissertação. Só que a tua dissertação você precisa ter conteúdo para escrever, né? Então você precisa estar sempre citando autores e trazendo informações de artigos e assim vai. Então o pessoal pena muito nisso, fala assim, meu Deus, eu tenho que ler 10 livros até o final do ano, e tá difícil e tal. Mas eu sempre tive o hábito de leitura, assim, sabe? Eu leio pra caramba, assim, muito, 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 muito. Então, pra mim, foi muito fácil, porque eu começava a escrever um capítulo, e aí eu colocava ali a temática daquele capítulo e começava a escrever, esse assunto aqui, vou pegar esse autor, então já começava a pegar um monte de livros, já ia pegando um trechinho de cada um e ia fazendo. Então, na época do mestrado, era a época que eu estava mais envolvido com o negócio, isso foi 2010, por aí, eu terminei o meu mestrado, e era a época que a gente estava começando o Cafundó, né? O Cafundó abriu em 2008, então a gente estava abrindo o mercado, indo para São Paulo, indo para Curitiba, e o mestrado não me atrapalhou em nada nesse sentido, assim, né? Claro que tinha as aulas, que eu tinha que estar presente ali, mas a questão da dedicação exclusiva, que às vezes o pessoal cobra, né? Você vai fazer o mestrado aqui, você tem que ter dedicação exclusiva, não pode trabalhar. Eu acho que é uma coisa muito de cada um, assim, né? Porque no meu caso foi proveitoso, eu conseguia aproveitar as aulas e ter o conhecimento, claro, conhecer o pessoal, né? Ter a troca e buscar as informações, mas isso não atrapalhou no meu desenvolvimento profissional. Em relação a melhorar o meu desenvolvimento profissional, é difícil dizer, assim, eu não sei se isso me tornou um designer melhor, sabe? Eu acho que é uma soma de fatores, né? Por estar estudando, por estar lendo, por estar trocando com os colegas, obviamente você vai tendo mais repertório, né? Vai tendo mais conhecimento, vai tendo mais capacidade de lidar com as situações que aparecem. Mas, obviamente que o mercado de trabalho, ele é bem diferente da academia, né? E eu até acho bom que seja assim, né? Geralmente os alunos falavam assim, mas eu vou fazer uma disciplina de branding e aí eu fico 6 meses para fazer uma marca. E aí se eu vou trabalhar numa agência, os caras querem que eu faça uma marca em 2 dias. Eu falo, cara, mas é o seguinte, né? Você está no processo de aprendizado, então quando você está aprendendo os processos, você está aprendendo as etapas, está aprendendo como é que se faz, você precisa ter um tempo para entender aquilo lá, para raciocinar aquilo lá. Então, depois que você já aprendeu, obviamente que você consegue aplicar aquilo mais fácil, você consegue, às vezes, até cortar algumas etapas, ou você consegue ser mais
ser mais assertivo, né, em alguns pontos, mas se você quiser fazer isso logo na universidade, sem saber nada, sem ter nenhum repertório, vai ser muito mais difícil. Então, óbvio que em 2 dias fazer uma marca não é algo que se considere possível, mas dá para fazer, né? A galera se vira e faz, se você tiver um repertório, se você tiver a informação necessária. Então, eu acho que o timing da academia, ele não é tão errado quanto se fala, né? Ele é um timing que sustenta o teu processo de aprendizado, né? Então, eu até gosto um pouco, assim, disso. Legal, Leonardo. Você comentou sobre o início do Cafundó agora aí nessa sua última resposta. Como é que foi esse início, né? Você comentou de serem 3 sócios e aí até deu a dica já de, procura habilidades complementares, né? Então, se é um criativo, de repente procura um gestor, procura alguém que vai trabalhar com gestão de pessoas, com a parte contábil, que são partes importantes e um universo à parte, né? A gestão de pessoas é um mundo à parte, a gestão financeira é outro mundo, né? Outro universo. E como é que vocês se reuniram, estavam no bar, vamos abrir uma empresa? Ou como é que foi? Já eram conhecidos de outro trabalho, de repente trabalhavam na empresa anterior, como é que foi esse início aí? Cara, na verdade foi bem simples, assim, né? Eu trabalhava numa empresa, no departamento de marketing, como eu comentei antes ali, junto com um colega, e tinha um outro amigo nosso, que foi colega também da UFSC, que trabalhava numa empresa de design muito semelhante ao que o Cafundó fazia no início, né? E a gente contratou eles para desenvolver um trabalho para nós. Só que ele comentou na época que ele estava querendo sair, porque não estava muito legal lá o relacionamento com o pessoal da empresa e tal. E daí ele falou, cara, vamos montar um negócio assim, puta, um negócio que tem demanda, que a galera busca, né, fazer animação, trabalhar com vídeo, e essa área está crescendo bastante, a gente pode fazer alguma coisa de web também. E daí eu falei, não, cara, tá maluco, eu tô aqui na empresa que tô crescendo bastante, o negócio tá legal, a gente tá indo bem. Aí, uma longa história, eu fui demitido dessa empresa logo depois, por algumas questões lá. E aí surgiu a oportunidade, né? Falei, cara, agora que você comentou isso, agora eu tô disponível aí, né? Vamos lá. Aí ele até meio que deu para trás, assim, falou, não, mas não sei se eu quero sair mesmo. Eu falei, não, vamos fazer, a gente vai dar um jeito. E aí a gente começou meio sem planejamento nenhum, né? Eu lembro até que no início a gente foi no Sebrae, e a gente perguntou pros caras lá, olha, a gente queria montar um estúdio de design, mas mais voltado para animação, para vídeo, né? O que vocês acham? Tem alguma orientação? Como é que funciona isso? Aí eles falaram assim, não, a gente tem uma cartilha ali que explica sobre isso, vocês podem ler essa cartilha, tem todas as informações, a gente pegou lá, e era uma cartilha que tinha realmente a parte de filmagem, assim, de captação, né, falava da parte de vídeo, só que ainda tinha as fotos daquelas câmeras gigantes, assim, com fita VHS, uma coisa que não se usava mais há 10 anos, né, os caras ainda tinham aquilo lá. A gente falou, não, realmente, para essa área, o Sebrae não vai conseguir nos ajudar. Então a gente fez meio na cara e na coragem mesmo, né, sem estruturar muito bem, sem saber onde é que a gente ia atender, quem seriam os clientes. Começamos atendendo os amigos, né, as pessoas que a gente conhecia, que estavam, os colegas que estavam numa empresa, na outra, e a coisa foi acontecendo porque tinha mercado, né, tem espaço. Como você comentou no início, né, tem mercado de design é muito amplo, né, você pode trabalhar com muitas áreas. E eu tenho um gráfico que eu mostro às vezes nas aulas, que ele mostra assim que um gráfico de 3 círculos concêntricos, assim, né? Então, o círculo maior, ele representa ali mais ou menos 70% das empresas dessa área de design. O círculo médio, ele representa mais ou menos uns 20%, 25%, e o círculo pequeno, 5%, né? Para fechar os 100% ali das empresas da área. E se você pegar esses círculos todos eles, mesmo aqueles 70%, eles estão ganhando dinheiro. Ou seja, os caras, eles são a maioria das empresas, eles não entregam resultado, eles são ruins, eles não sabem o que eles estão fazendo, mas os caras ganham dinheiro, eles conseguem enrolar um que outro ali, sabe? Eles ganham uma graninha para pagar a parcela da moto ali e vai se virando, assim, né? Não ganha muita grana, mas vai se virando. Agora, tem aquelas 20%, que são aquelas empresas que já perceberam que elas entregam valor e que elas estão tentando se solidificar no mercado, e elas estão trazendo processo, elas estão formando as pessoas, elas estão se capacitando, e essas empresas estão entregando resultado e estão ganhando dinheiro. Não é muito dinheiro, mas estão ganhando dinheiro também. Agora, tem aquelas 5%
que são as empresas que realmente se destacam no mercado e conseguem se desenvolver e tem repercussão e tem capacidade técnica, capacidade de gestão, né, de atender grandes clientes, e esses caras estão ganhando muito dinheiro. Ou seja, tem espaço para todo mundo, né? É só uma questão de você saber se adequar até onde você quer ir, né? Qual que é o teu sonho. Então, a gente no início começou meio desestruturado, mas rapidamente a gente bateu no teto de Santa Catarina, atendendo os maiores clientes, mesmo sem ter uma grande estrutura. E a gente pensou, cara, o que a gente vai fazer agora, né? Aí fomos para São Paulo, abrimos um escritório em São Paulo, não deu muito certo, a gente fechou, aí depois um tempo eu fui para lá, morei um tempo lá, e depois a gente abriu um escritório em Curitiba também. Então a gente foi meio que fazendo as coisas onde a gente percebia que dava para fazer e entendia que tinha espaço, porque mercado tem, né? Para um bom profissional sempre tem mercado. Então é uma questão de você entender onde é que você se coloca, né? Só que aí, ao longo do tempo, obviamente, desde 2008, a gente mudou bastante, né, o estúdio. Eu acho que isso é uma coisa legal de comentar, assim, de que a gente começou como uma coisa, mas hoje em dia a gente é uma coisa quase que totalmente diferente. E se a gente fosse ainda um estúdio de animação publicitária como nós éramos naquela época, provavelmente a gente não existiria mais, né? Então, acho que isso é uma coisa de você também perceber o mercado e perceber para onde que você consegue se moldar e se adaptar para poder atender no futuro, né? Não ficar parado. E como é que vocês enxergam o Cafundó hoje? Hoje, do tipo 2020, a gente quem está escutando na hora vai estar em setembro escutando isso, né? No meio de uma pandemia muito louca, de uma coisa sem explicação. Né? Como é que vocês enxergam? O Cafundó hoje e que palavra seria esse termo, né? Que frase que seria essa? Eu até ouvi uma frase essa semana. Estou fazendo agora uma outra pós-graduação também, e aí tive uma aula essa semana que o professor não, na verdade ele é o presidente da Gol, né? Então ele deu uma aula pra gente lá, uma palestra, e ele falou assim que quem não está confuso ou indeciso durante essa pandemia é porque está mal informado. Ou seja, está todo mundo perdido e ninguém sabe para onde vai, né? Ninguém tem a solução mágica, ninguém tem a bola de cristal de o que tem que ser feito para resolver os problemas do mundo inteiro, né? Porque isso aconteceu no mundo inteiro. Então, obviamente que a gente também não tem, né? A gente não sabe para onde isso vai, mas o nosso negócio não pode parar, né? E a gente, apesar de tudo isso, está indo bem, está sendo um bom ano para nós. A gente fez várias mudanças que nos propiciaram chegar onde a gente chegou. Mas o que eu posso dizer é que alguns anos atrás a gente percebeu. Você falou assim, se a gente pudesse falar o Cafundó hoje né, uma palavra, mas eu vou contar uma historinha aqui que eu acho que fica um pouco mais claro de entender esse processo todo, né? O que a gente era no início, né? Nós éramos um estúdio de animação publicitária, então a gente fazia comercial de TV em animação, era isso. Então a gente tinha um briefing, tinha um roteiro, criar um personagem, cenário, animava tudo isso, contava uma história, colocava isso numa fitinha e entregava na emissora, e acabou o nosso trabalho, né? 30 segundos, às vezes a gente ficava 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses para fazer 30 segundos de conteúdo. E, cara, isso daí chegou uma hora que começou a desgastar, né? A gente falou assim, caramba, cara, mas, aí a gente precisa fazer um outro projeto para esse cliente, tem que começar tudo de novo, e isso é caro para o cliente também, né? Porque imagina, tem que bancar toda essa estrutura para 30 segundos de conteúdo. A gente pensou assim, como é que a gente consegue dar mais vida para esse conteúdo, né? Será que a gente tem algum jeito de reaproveitar esse conteúdo de algum jeito? E aí foi onde caiu a ficha da gente trazer tecnologia para dentro do estúdio. Então, o que aconteceu? Com um pouquinho de tecnologia, a gente percebeu que esse mesmo conteúdo, né, essa mesma animação, personagem, cenário, roteiro, e essa história que a gente estava contando, a gente poderia sim entregar um comercial de TV, mas poderia também entregar talvez um game, poderia entregar um aplicativo, né? Naquela época estava começando, surgiam os aplicativos, poderia entregar uma aplicação interativa online para esse cliente, poderia entregar uma aplicação para ponto de venda, para ele interagir de alguma forma com o usuário dele, e assim foi, né? Então o nosso leque de entregáveis ele abriu muito quando a gente percebeu que trazendo tecnologia para dentro do estúdio, e trazendo tecnologia eu quero dizer trazendo desenvolvedores, né, programadores que nos ajudassem a dar essas saídas que não envolvessem apenas o design, o nosso leque de entregáveis ele abriu muito, assim. E hoje em dia
o que a gente menos faz é vídeo publicitário. Eu acho que esse ano a gente deve ter feito 1 ou 2 só. Então, isso é engraçado porque eu tenho essa medição ano a ano e como isso foi caindo no nosso volume de faturamento e de projetos, né? Então, no início isso era 90%, depois caiu para 80%, depois para 60%, 40%, 30%, hoje em dia deve ser 5% do nosso faturamento e da nossa entrega de projetos ser exclusivamente vídeo, né? E claro que isso tem a ver com o mercado, mas tem a ver com o nosso posicionamento também, né? Porque hoje em dia, se um cliente chega demandando um vídeo, a gente já tenta oferecer para ele, ou tenta entender com ele se aquele ali é o melhor caminho, se aquilo ali é realmente o que ele quer, né? E a gente tenta, se a gente vê que tem espaço, levar ele para um outro tipo de projeto, né? Um projeto que seja um pouco mais interativo e não simplesmente um vídeo passivo, né? Então, trabalhar alguma coisa com realidade aumentada, realidade virtual, novas tecnologias, holografia, alguma coisa de game e tal. Então, isso é muito o que está acontecendo hoje no nosso dia a dia. A gente está trabalhando bastante com jogos, trabalhando bastante com aplicações interativas. A gente tem alguns clientes de fora do Brasil que nos demandam projetos meio constantes, assim. Então, isso está sendo muito bom também, porque com o câmbio a gente praticamente ganhou 30%, 40% de faturamento adicional sem fazer muita coisa, né? Então isso é bom, tem que entender um pouquinho essa dinâmica. Mas foi assim, tentativa e erro. No início, lá, quando a gente trouxe essa história da tecnologia, a gente começou a fazer site, começou a fazer e-commerce, começou a trabalhar com redes sociais, e a gente viu que não era aquilo ali, sabe? A gente estava perdendo a nossa essência, assim, mas se a gente não tivesse tentado, talvez a gente não estaria aqui hoje. Então, não é uma... Nunca é um tiro certeiro, assim, vou fazer isso, vai dar certo e esse é o meu futuro. Não, né? Você vai testando, vai vendo o que funciona, o que não funciona. Uma coisa que eu falo de vez em quando também que é importante é demitir cliente, né? Porque tem cliente que, cara, assim como o cliente demite os fornecedores, você, às vezes, como fornecedor, como parceiro, tem que demitir cliente também, porque tem cliente que te estressa tanto, ou que te traz tanto demanda, e você perde tempo para encontrar aqueles clientes que realmente acreditam naquilo que você acredita, né? Então, é claro que no início, uma nota de R$100 de um cliente chato, uma nota de R$100 de um cliente gente boa, é uma nota de R$100, né? Todo mundo precisa de dinheiro e sabe que no início isso é bem difícil. E essa decisão dói, né? Quando você fala assim, não, cara, eu não vou pegar esse projeto porque esse projeto não é o que a gente está querendo fazer daqui para frente. E aí você passa 1, 2, 3, 4 semanas sem fechar nenhum projeto e fala, putz, será que eu tinha que ter pego aquele projeto, né? Mas aí as coisas vão acontecendo para nós, felizmente a gente tomou essa decisão e a gente tem vários tipos de projetos que a gente não atende, né? A gente indica para parceiros, fornecedores. Isso foi muito bom, né? Porque senão você ficar brigando por preço é um modelo de negócio que não te leva, pelo menos na nossa visão, né? Isso não é algo que é sustentável, né? Você precisa ter um grande volume, escala pra caramba para poder brigar por preço, né? Não é o nosso caso. O nosso caso é algo mais específico para cada cliente, né? Uma venda bem consultiva, assim. Realmente, né, a oferta por preço ela é mais fácil também de quebrar, né? Porque se tem uma empresa que tem um volume maior, ela vai conseguir bater o teu preço, né? Porque ela assume o prejuízo em um lugar e para ganhar em outro, né? A gente tem visto bastante isso aí no mundo educacional com os grandes grupos, né? Que chegam, praticam dumping e aí diminui muito o custo daquele curso porque eles conseguem assumir esse preço baixo, né? E aí brigar por qualidade, brigar por entrega de projeto e além de entrega, assessorar o cliente, né? Como você comentou, ele pede um vídeo, mas olha só, olha toda os pontos de contato que você pode trabalhar, né? Então você comentou muitas coisas que eu quase falei, estão precisando de um estagiário, eu trabalho de graça aí, que é realidade aumentada, realidade virtual, que é holograma, né? Que são coisas, de repente, até que a gente nem sabe ainda, daqui a pouco tá surgindo mais uma coisa, né? E ficar ligado nisso e entender que o design precisa também ocupar esses espaços, né? O que eu fico um pouco não é receoso, eu fico um pouco meio puto da vida mesmo com o design, assim, porque a gente sempre vende que a gente cuida do cliente, que a gente entende mais que o cliente, que a gente faz pesquisa e a gente sabe o que o cliente precisa, só que aí a gente vai lá e entrega um manual de marca ou entrega um negócio pronto para ele e tchau, né? A gente nunca mais volta lá. Então o cara começa a usar aquela marca distorcida, começa a aplicar uma cor que não era para ser aplicada,
faz de um jeito, faz do outro, aí você fala, não, cara, mas não era assim. Cara, no dia a dia, o cara tá lá e tá se virando e tá fazendo acontecer. Então, se você não tem condições de dar um suporte pro cliente no longo prazo, é muito difícil de ele ter a mesma visão que a gente tem, né? Essa visão mais purista, né? Mais acadêmica, até de fazer tudo certinho e tal. Então, isso eu acho que é uma falha do design, assim, né? De não conseguir dar o suporte para o cliente no momento que ele mais precisa, que é quando ele vai começar a aplicar aquilo, que é quando ele vai começar a colocar aquilo para rodar, que é quando ele precisa fazer uma alteração e tal. Então, é difícil, né? A gente também não tem esse aspecto de ter clientes, de ter projetos que tenham continuidade, né? A gente ainda continua desenvolvendo projetos pontuais, né? Projetos maiores, assim, projetos grandes, mas a gente vai, entrega, desenvolve, entrega e acabou, né? O nosso relacionamento começa a partir de um próximo projeto. Mas uma coisa que acontece muito, assim, e que às vezes quem está começando não percebe, né? E obviamente por falta de experiência não consegue ver isso, é que tem muitos clientes que voltam para nós quando a gente demite eles, né? E fala assim, não, cara, desculpa, mas esse projeto a gente não tem interesse, né? Se fosse nessa linha aqui, talvez a gente poderia pegar, porque a gente acredita que isso funciona muito melhor e tal, vai ser melhor para você. Mas se você quer só isso aí, vai fundo. Te passo aqui alguns fornecedores também, posso te indicar alguém. Às vezes não indico, porque realmente tá cada vez mais difícil achar gente comprometida. Mas o que acontece? Depois de um tempo, depois de 5, 6 meses, 1 ano, o cara volta e fala assim, cara, lembra aquele projeto lá? Pois é, não deu certo, então eu queria ver o que vocês podem propor aí pra gente fazer diferente. E, cara, isso assim, ó, não aconteceu nem 1, nem 2, nem 3 vezes, sabe? Aconteceu várias vezes. Então, no início é difícil, né? Porque você fica pensando, puta, perdi o cara, né? Perdi o cliente. Mas isso depois um cliente começa a falar pro outro, e começa a falar pro outro, e assim vai. E você começa a se estabelecer no mercado, né? Então isso é muito importante, assim, quando você tem essa percepção dos próprios clientes indicando você para outros parceiros e fornecedores, né? Tanto que a nossa venda até hoje é uma venda passiva, né? Eu não bato na porta de ninguém, assim, é sempre o cliente que chega na gente indicado de alguma forma. Então a gente tem algumas mídias que a gente ativa, redes sociais, mas é uma venda totalmente passiva, assim, a gente fica esperando o cliente chegar e a gente tem muito mais projeto do que a gente consegue atender até, né? Então isso é bom, assim. Que bom, é fruto da qualidade do serviço, né? Do produto final e do... É uma construção de muitos anos, né? Não é algo que acontece de um dia para o outro. Então, assim, parece assim, mas o cara tá falando ali, ele acha que sabe tudo. Mas, cara, isso leva muito tempo, né? Então, não é algo que você vai montar um negócio agora e já vai sair. É óbvio que se você pega alguém que tem mais experiência, eu tô chegando quase nos 40, então, tu pega um cara que vai abrir um estúdio de design hoje, mas o cara tem 40 anos, ele já passou por muita coisa. Então é óbvio que ele já sabe aonde que estão as pedras, como é que fala? As madeiras podres da ponte, né? E ele não vai pisar naquela madeira, porque ele já pisou ali, já caiu, então ele sabe que na hora ele vai pular aquela madeirinha podre e vai conseguir se safar. Agora, a gurizada que está começando hoje, né? 18, 20, 22, 25 anos, não tem essa visão, né? Então é um pouco mais difícil. Verdade. A experiência ajuda. E aí de repente, aí uma dica é ter um sócio também mais velho, né? Vai que você falou de ter sócios, né? Então procurar esse sócio também ser uma pessoa mais velha. Leonardo, tem uma pergunta aqui que eu fiquei muito surpreso positivamente, né? Quando você começou nas redes sociais, a movimentação no início dessa pandemia do Cafundó migrar para home office, né? Então, eu vi uma mensagem no Facebook, via outra, aí vi a lista lá de compras, eu falei, meu, quanta coisa legal, olha só, tô precisando, mas eu lembrei que eu tô há 170 dias sem sair de casa, então não precisaria mesmo, né? Mas como é que, se você puder falar isso, até você comentou num programa, né, da CNN, teve uma participação sua falando sobre isso, então se você puder explicar um pouquinho de como é que foi esse processo, aliás, como é que foi, não, como é que está sendo, né, porque vai ser uma constante aí, né? Avaliar, ver se isso tá bom, se tá ruim, entender até se vocês conversaram com os colaboradores para entender todo mundo como é que foi esse processo, porque eu, em particular, eu sou entusiasta do home office porque eu adoro fazer meu café, eu adoro ligar o ar-condicionado na temperatura que eu quero e não tem aquela briga no escritório também, tá muito frio, tá muito quente, né? E tem um local de trabalho que aí, na minha casa, eu pensei para isso, né? Então tem ergonomia da cadeira, da mesa, né, da iluminação.
Então, como é que foi esse processo? Como é que está sendo esse processo, né? Cara, isso foi uma coisa engraçada, né? Porque até a gente deu essa entrevista pro pessoal da CNN ali, foi um programa bem legal, uma série que eles montaram lá com vários episódios, falando justamente sobre as empresas que... sobre a questão da pandemia e pro home office, as empresas que já voltaram, ou melhor, as empresas que nunca pararam, né? Que continuaram normal, as empresas que foram pro home office e já voltaram, e as empresas que foram pro home office e nunca mais vão voltar. Então essa foi meio que a temática do processo e a gente entrou na linha ali das empresas que foram para o home office e nunca mais vão voltar. E aí ele perguntou assim, tá, mas quer dizer que sede física nunca mais? E eu até na hora lá eu respondi para ele, não, cara, por enquanto a gente não enxerga a possibilidade de ter uma sede física. Só que se tivesse perguntado para mim em janeiro, cara, você acredita que até o final do ano você vai estar trabalhando todo mundo home office para sempre? Eu ia falar, não, você tá maluco, cara, não tem como, né? Trabalhar sempre aqui, até porque o nosso espaço era um espaço muito legal, né? Na beira da Lagoa da Conceição, um espaço grande, o pessoal adorava ficar ali, né? Então a gente nem passava pela nossa cabeça, assim. A gente tinha algumas ideias de fazer um dia em casa, né? De fazer alguma coisa assim, mas não essa mudança radical de forma alguma. E aí o que aconteceu, né? A gente foi obrigado a ir para casa a partir de março, ficamos um mês mais ou menos em casa e a gente falou assim, cara, acho que agora já tá amenizando, já tá legal. E aí em abril, finalzinho de abril mais ou menos, a gente ensaiou uma volta pro estúdio, né? Então teve um dia ali que a gente falou, ó, pessoal, todo mundo vamos, a partir de amanhã, segunda-feira, a gente volta pro estúdio, a gente começa a trabalhar de lá, né? Vamos ter o cuidado de máscara, álcool, aquela coisa toda, mas acho que já é possível. E teve uma reação muito negativa, assim, sabe? Algumas pessoas não foram, não apareceram. Algumas pessoas foram, mas estavam muito desconfortáveis, assim, sabe? Dava para ver que o pessoal não tava gostando de estar ali, né? Com medo, assim, né? Da questão do vírus. E aí a gente falou, não, então tá. A gente levou a galera lá mais para conversar mesmo, para entender, né? O que a gente faz, o que vocês acham. E foi unânime, assim, a decisão do pessoal falar, não, cara, a gente não precisa, tá funcionando, vamos continuar home office por enquanto, né? Claro que o processo criativo é um pouco mais difícil, mas é muito perigoso, a gente não tem por que fazer isso. E beleza, a gente voltou para casa, a partir de terça-feira já estava todo mundo em casa de novo e toca o barco. E aí a partir dali a gente começou eu principalmente comecei a pensar, né, cara, mas o que vai ser daqui para frente, né? Quando que a gente vai voltar, né? Quando que esse negócio vai ser resolvido? Ninguém tinha resposta para nada, e a gente estava lá com uma baita de uma estrutura parada. E por outro lado, o processo no home office estava funcionando, né? Não era o melhor do mundo, mas estava funcionando, a gente estava conseguindo entregar. As pessoas estavam estressadas, obviamente, mas não só por causa do trabalho, principalmente por não poder sair de casa, por não ter convívio com outras pessoas, né? E até hoje isso está um pouco assim, o pessoal meio que foi se adaptando, mas a decisão foi tomada realmente quando a gente pensou em duas coisas, né? Eu tenho uma outra empresa também que chama Mind the Graph e também rodava no mesmo espaço lá, e aí tem mais uma turminha ali que trabalha exclusivamente nessa empresa, então no total ali a gente era umas 20 pessoas mais ou menos. E aí eu conversei com o meu sócio dessa outra empresa e falei, cara, olha só, tá essa situação, a gente não sabe quando é que a gente vai voltar, a gente tá pagando aluguel lá, tá uma grana, o que a gente faz? O pessoal tá gostando de ficar em casa, será que a gente fica? E aí a gente tomou a decisão com base em duas coisas. Primeiro, a gente falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, então. Vamos auxiliar o pessoal a se organizar, a trabalhar em casa, que é o que você falou, né? Tem que ter uma cadeira legal, tem que ter um espaço para isso, tem que ter um computador bom. E não vamos pensar em economizar o que a gente está gastando aqui com aluguel, limpeza, alarme, internet, seja lá o que for, mas sim de canalizar esse recurso para que as pessoas consigam ter uma boa estrutura em casa para trabalhar. E se for preciso, a gente se encontra, sei lá, uma vez por semana, ou se encontra uma vez por mês, ou faz alguns eventos durante o mês, durante a semana. Isso ainda não está acontecendo, isso é uma intenção que a gente tem, mas não está acontecendo porque a situação sanitária ainda não foi totalmente resolvida, né? Mas provavelmente a gente vai começar a se encontrar mais depois. E o segundo ponto foi a gente trazer uma pessoa que, obviamente, esse cargo não existia, mas a gente criou o cargo
de Head of Remote, que a gente está chamando, né? Então essa pessoa ela é responsável por fazer os processos remotos funcionarem. Então é a obrigação dela que os processos remotos funcionem. E aí foi muito legal porque a gente fez isso de uma forma muito emblemática, né? Por quê? Porque a gente contratou uma menina que já tinha trabalhado conosco, então a gente já conhecia ela, a gente sabia que ela tinha condições de dar esse suporte, só que ela mora em Bali atualmente. Então ela está do outro lado do mundo, num fuso horário praticamente o contrário. E aí a gente pensou, cara, se ela conseguir fazer com que os processos funcionem para ela, vai funcionar para todo mundo. Porque ela está 11 horas na nossa frente, né? Agora são 3 da manhã lá para ela, e do outro lado do mundo. Então isso é trabalho remoto, né? Você ter os processos assíncronos, é você ter as informações disponíveis a qualquer momento, a qualquer hora. É claro que as pessoas trabalham em determinados momentos, não trabalham 24 horas, sem dúvida, mas os processos eles têm que estar sempre disponíveis, e a gente não tinha isso, né, quando a gente estava trabalhando no estúdio. Então acho que isso foi algo bastante forte, assim, emblemático, que a gente percebeu, cara, vamos fazer isso, se isso der certo, é porque o trabalho remoto tem condições de acontecer. E isso está acontecendo, né? Ela está implementando os processos, ela está criando as rotinas, tinha várias rotinas que a gente já tinha estabelecido, né? Que já fazia, de coisas que funcionaram rápido no online, comunicação mais simples e tal. Mas eu acho que isso foi muito importante, assim, e deu segurança para a equipe também, né? E óbvio, antes de tomar essa decisão, a gente fez uma pesquisa com o pessoal, não indicando que a gente iria para o remoto para sempre, mas foi assim: como está sendo trabalhar em casa? Está sendo bom? Está sendo ruim? O que está sendo bom? O que está sendo ruim? O que você precisa? O que não precisa? Você gostaria de trabalhar em casa para sempre? Tipo, a gente não tinha comentado nada que a gente iria para o remoto, o pessoal não estava nem esperando, mas a gente fez essa pergunta, né? Mandou esse questionamento aí para todo mundo. Na verdade, eu entrei em contato com todo mundo individualmente e conversei com cada um e tal. E as pessoas foram respondendo, e teve, eu acho que do nosso grupo todo ali, teve 2 pessoas só que falaram assim: não, eu não me enxergo trabalhando no remoto para sempre. Eu gostaria, assim que possível, eu gostaria de voltar pro estúdio, né? Eu gosto de ter pessoas, de conversar, de estar junto com pessoas e tal. Então, o que a gente percebeu? Falou, cara, vamos tentar criar os processos da melhor forma que a gente possa, né? Porque a maioria da galera se vê trabalhando remoto, talvez não tenha toda a estrutura, talvez não tenha toda a condição atualmente, mas vamos trabalhar para que isso funcione. Então, a gente está hoje pagando a internet de todo mundo, a gente deu suporte de equipamento para todo mundo, então leva equipamento do estúdio, leva cadeira, leva mesa, leva monitor, o que for. A gente está pagando hoje um voucher de atividade física, né? Então as pessoas recebem atividade física por enquanto online, né? Via um aplicativo ali de atividade física online, mas depois tem centenas de atividades ali disponíveis para fazer presencialmente, então para as pessoas também se movimentarem, né? Terem uma qualidade de vida um pouco melhor. E várias outras rotinas que a gente já tinha e que a gente está mantendo. Então, quando a gente deu a notícia, né, o pessoal, a maioria gostou bastante, mas teve alguns que realmente, como eu tinha comentado, não se viam dessa forma, tanto é que essas pessoas já saíram da empresa, né? Então faz aí a gente está remoto desde março, né? Mas que a gente bateu o martelo mesmo foi junho, início de junho. Então a gente está junho, julho, agosto, né? São uns 3 meses aí em definitivo no remoto. E o que a gente percebeu é assim, cara, vamos tentar, vamos fazer o melhor que a gente puder. Com certeza algumas pessoas vão se adaptar e vão gostar e vão continuar. E quem não gostar vai buscar outras coisas, vai buscar outras empresas. Só que a grande diferença é que antes a gente tinha dificuldade de trazer gente para Floripa. A gente queria que todo mundo trabalhasse conosco lá no estúdio. Hoje a gente pode contratar gente do mundo todo. Isso já está acontecendo. Tanto que a gente contratou essa menina de Bali, tem um cara que está trabalhando com a gente que está em Goiânia, tem um outro cara que, até vou dar um spoiler aqui, que ninguém está sabendo ainda, mas ele vai morar no México daqui um tempo. Então, assim, isso abre muito as possibilidades, né? E de certa forma é meio semelhante ao que eu comentei lá no início, né? Que a gente antes fazia um entregável só, né? Que era o vídeo ali para publicidade. E aí a gente trouxe a tecnologia e a gente começou a abrir a nossa possibilidade de entregas de projetos de uma forma muito ampla. E agora, o tipo de profissional que pode trabalhar conosco também se abriu pra caramba, né? A gente pode contratar gente no mundo todo e a gente está criando os processos para isso. Então você perde de um lado, obviamente, mas você ganha de outro. Então você tem que saber pesar aonde que isso influencia ou não na tua decisão. Você falou uma coisa que eu lembrei da história de um amigo meu que ele fez ilustrações para um estúdio na China.
E ele falou que ele adorou, porque o cara saía de lá, deixava as coisas para ele fazia, que 11 horas ele fazia, o cara chegava no outro dia, tava tudo pronto. Ele falou, nossa, super produtivo, sabe? Ele se sentiu super produtivo, o estúdio de lá achava que ele é super produtivo, então é muito interessante até, é muito legal a abordagem que vocês estão dando também de auxílio, né, para os colaboradores. Então, é o ambiente, não é só ambiente, não é só a cadeira também, mas é a internet que precisa ser utilizada, o exercício que é importante, porque, pô, pelo menos quando eu trabalho não em casa, pô, eu preciso ir num setor, eu caminho até lá, eu não mando um e-mail que nem agora, né, pô, dou uma caminhada, fico, tanto que o relógio reclama agora, que agora eu não consigo ficar 12 horas em pé. Antes eu conseguia bater 12 horas em pé, agora é difícil, só no dia que eu não trabalho, bato 12, sábado e domingo eu tô batendo, agora dia de semana tem ficado complicado. Mas assim, cara, eu tô estudando bastante, tô lendo bastante sobre isso, tô vendo experiências de outras empresas que já estavam trabalhando assim há muito tempo, pessoas que trabalhavam remoto e que não querem mais trabalhar remoto, né? Então tem muitas coisas e eu acho que assim, o que eu já percebi até agora é o dia a dia, a rotina, os processos rodam tranquilo. Só que processo criativo é bem difícil você fazer remoto, sabe? Você não tá com as pessoas ali, você não vê a expressão das pessoas, você não entender se a pessoa tá... Então, isso a gente ainda tá tendo dificuldade, né? Quando tem projetos maiores, assim, que a gente precisa fazer uma reunião de pré-produção para definir que caminho isso vai, né? Definir uma melhor ideia ou melhorar essa ideia de alguma forma. Isso ainda não está 100% e eu não sei se vai chegar a 100%. Eu acho que para isso ainda vai depender de um certo envolvimento próximo, né? A não ser que vá para um caminho de realidade virtual, que você vê a outra pessoa, um avatar. Eu até estava testando isso esses dias e é bem legal. Assim, tem vários eventos rolando em VR já. Você coloca o óculos e se vê ali no meio dos eventos e, cara, não parece, mas você fica bastante imerso, por mais que as outras pessoas que você está vendo são todos avatares, né? São todos personagenzinhos modelados em 3D, assim. Então no início você acha, negocinho tosco e tal, mas depois de um tempo ali dentro, você vai se acostumando com aquilo e parece que aquelas pessoas realmente estão do teu lado, assim, porque tem aquela questão da proximidade do áudio, né? Então se tem uma pessoa que está lá no fundo, você não escuta ela. Se tem uma pessoa que está do teu lado, você escuta pelo microfone esquerdo, está do lado direito, escuta pelo microfone direito. Então isso começa a gerar uma espacialidade e um senso de presença bem interessante, assim, sabe? Então eu acho que isso é um caminho, mas processo criativo remoto ainda é algo bem desafiador, né? A gente não tem a fórmula ainda, a gente está tentando chegar lá. E se chegar, já avisa aí, porque vai ganhar dinheiro também vendendo essa solução aí, porque tá todo mundo buscando, né? Por enquanto a gente tá aplicando pra gente, né? Não tem ideia de ser um produto, mas quem sabe. Legal, Leonardo. Leonardo, a gente tá chegando a 1 hora de conversa. Assim, agradeço demais a sua participação, o tempo, né, que você cedeu aí para trocar essa ideia, para eu aprender, para ensinar bastante gente aí para quem estiver escutando. E eu ia te pedir uma pergunta, eu sempre faço a última pergunta, meio que jogar na fogueira, assim, né? Que é, se tu pudesse dar um recado pro Leonardo lá quando entrou no curso de design, o que tu falaria lá pro Leonardo? Com 17, 18, 19 anos. Poxa, difícil, né? Botar na fogueira aí, ó. Eu falaria, vá fazer outro curso. Não, brincadeira. Cara, eu acho que o principal seria, talvez, ter aproveitado um pouco mais a faculdade no aspecto técnico, né? Porque quando eu fiz a graduação, aquilo que eu comentei, né? Os professores não exigiam e a gente também não se cobrava. Então, acabou que o que eu falo pro pessoal assim, quando eu dou aula, cara, curso de design, todo mundo passa, né? Por mais que é muito difícil você reprovar, assim, por mais que você seja muito ruim, porque não tem nada muito desafiador, assim, em termos técnicos, né? De cálculo, de coisas nesse sentido. Porém, se você faz de qualquer jeito, se você leva com a barriga, lá na frente isso vai fazer falta, né? Sei lá, uma disciplina um conteúdo de teoria das cores, né? Você olha para alguma coisa e você vê que aquilo ali tá harmônico, né? Aquilo ali te chama a atenção e aquilo ali tá bem resolvido. Você fala, cara, que coisa legal isso aqui. Por que isso aqui tá tão legal? E se você não tem a teoria, não tem a técnica por trás daquilo, você pode até achar legal, mas você não sabe como chegar naquele resultado. Ou o contrário, né? Você olha alguma coisa e fala,
puta, mas isso aqui tá estranho, cara, nossa, sei lá, que comunicação meio, isso não tá batendo bem, sabe, isso não tá me convencendo. E essa é a percepção que as pessoas que não estudam a área têm, né? Isso tá legal, isso não tá legal. Ela não sabe explicar por que aquilo ali tá legal para ela ou não tá legal para ela. E tem vários aspectos, né? Desde tipografia, teoria das cores, composição, gestalt e assim vai. Então, quanto mais repertório você tem, mais fácil para você fica chegar nesses resultados que as pessoas nem sonham, né? Porque eles acham, quando a gente faz algo muito bem resolvido e a pessoa fala, cara, que coisa linda, não sei o que, vocês conseguiram resolver. E não é só questão de forma, né? Questão funcional também, né? De como que aquilo funciona bem, de como que aquilo entrega o resultado que se propõe, né? A gente trabalha mais com visual, mas tem bastante coisa interativa, né? Então você vê assim no aplicativo ou no próprio um processo de realidade aumentada, realidade virtual, as pessoas têm muita dificuldade, né, de interagir. Mas como é que eu clico? Mas como é que funciona isso aqui? Então a experiência do usuário, né, bem feita, ela, cara, faz muita diferença, né? E isso dificilmente você vai tirar isso dos professores, né? Você precisa ir atrás, se virar, testar, fazer protótipo, estudar, ver case, ver empresas que estão fazendo, como que eles estão fazendo. Quando você vê algo um aplicativo que funciona muito bem, assim, fala, cara, que aplicativo fluido, nossa, não precisei ler nada, eu já consegui fazer tudo que eu precisava aqui, sabe? Tenta entender, né, por que é daquele jeito, né? O tamanho do botão, a cor do botão, o tipo de fonte que o cara usou, a informação, tem muito texto, tem pouco texto. Então, acho que esse é a pulguinha do designer, né, de estar sempre olhando para aquilo e falar, tá, mas por que é assim, né? Por que está funcionando assim? E eu acho que se eu pudesse dar esse recado para mim no passado seria, cara, seja mais questionador nesse aspecto, porque isso vai te fazer falta lá na frente, né? Acho que é por aí. Que legal, Leonardo. Leonardo, novamente, assim, muito obrigado mesmo aí pelo teu tempo disponibilizado. E é muito importante escutar esse caminho, escutar essa caminhada, e para quem fica a dica aí, né? Sigam aí, vejam os trabalhos, acompanhem o Cafundó nas redes sociais, que é uma produção absurda, né? Um nível, o que a gente consegue ver no portfólio é um nível estético absurdo, que dá vontade de dar até inveja, assim, falar, putz, olha que queria estar lá, queria estar fazendo isso. Então deem uma olhadinha, sigam aí, vejam aí no LinkedIn, vejam aí nas redes sociais, site que é bem legal. Leonardo, muito, muito obrigado mesmo. E vamos lá. Até mais, galera. Beleza, obrigado, valeu.